quando existe algumas alterações, seja ela no exame físico com um toque retal, que a gente nota que tem algum nódulo na próstata, ou quando faz um exame laboratorial sanguíneo chamado de PSA, que é a sigla de antígeno prostático específico. Esse exame, ele é órgão dependente, ou seja, ele é exclusivo do órgão próstata, mas ele não é doença dependente, ou seja, qualquer tipo de doença na próstata pode afetar esse exame chamado PSA, ou seja, um aumento da próstata, um câncer de próstata ou uma infecção na próstata pode aumentar o PSA. Dessa maneira, se tivermos um PSA alterado ou um toque retal alterado, o próximo passo seria fazer uma biópsia da próstata, que nada mais é do que com uma agulha tirar alguns fragmentos da próstata para sabermos qual é a alteração dessa próstata, se é uma infecção, se é um aumento benigno ou se é um aumento maligno. Para fazer o tratamento, antes disso, temos que saber uma classificação deste tumor, que é chamado de estadiamento. O que significa o estadiamento? É uma nomenclatura médica para saber aonde está esse câncer. Sabemos que existe o câncer de próstata, agora nós precisamos saber aonde está o câncer. Se ele já está restrito à próstata, se ele ainda está restrito à próstata, se ele tende a sair para fora da próstata ou se ele já saiu para fora da próstata e foi para outros órgãos. Então nós fazemos esse estadiamento com alguns exames. Um deles chama-se de ressonância nuclear magnética, que é um exame de imagem que a gente vai conseguir ver esse nódulo da próstata, se já está invadindo essa cápsula da próstata, esse invólucro da próstata, se já está saindo para fora da próstata ou se já invadiu outros órgãos locais ou à distância. Dessa maneira, nós classificamos esse tumor em basicamente, didaticamente, em três modalidades. A doença local, que é quando está restrita a próstata, que é esses dois casos, né? Então aqui nós temos um nódulo que está restrito à próstata. A doença localmente avançada, ou seja, ela está na próstata e ela já saiu para fora da próstata, ou seja, ela invadiu localmente a próstata. Quando ela rompe essa cápsula da próstata, ela é chamada de doença localmente avançada, ou quando a doença já está à distância, né? Ou seja, ela saiu para fora da próstata e além disso foi para outros órgãos. Então, basicamente, três categorias que a gente pode avaliar o câncer de próstata: doença local, doença localmente avançada e doença à distância. A partir disso, a gente vai avaliar a possibilidade de tratamento. Nos casos, vou falar um pouquinho mais dos casos que a gente faz o tratamento local. Então, nesses casos, a gente tem que pegar aquela doença que está localmente na próstata ou localmente avançada, porque aí o tratamento será curativo. Já na doença, quando sai e vai para outros órgãos, ela já não é mais curativa, ela já é um tratamento paliativo que nós faremos. Então, vamos falar um pouco de tratamento curativo. A partir disso, sabendo essa pequena classificação do local da doença, nós vamos partir para uma outra forma de classificação desse tumor. O tumor de próstata, ele tem uma variedade muito grande de agressividade. Vai desde tumores pouco agressivos até tumores muito agressivos, que muda radicalmente a forma de tratá-los. Ou seja, essa classificação de risco que chamamos também vai ser fundamental para o tratamento. Nós basicamente e didaticamente dividimos em três classificações de risco para o câncer de próstata. O câncer de baixo risco, quando ele tem muita baixa probabilidade de progredir, ou seja, de crescer e sair para fora da próstata. O tumor que tem uma probabilidade intermediária de risco e um tumor de alto risco de progressão. Então classificamos nessas três categorias, né? Então, tumor de baixo risco, de risco intermediário e de alto risco. E para isso a gente utiliza algumas variáveis. Uma delas é uma classificação pela biópsia da próstata,
chamada de classificação de Gleason, que ele pega a célula, o patologista vai avaliar a célula e vê aquela célula mais mal formada é aquela mais agressiva. E aquela célula mais bem formada, ou seja, mais bonitinha, vamos falar assim, é aquela menos agressiva. E essa classificação, ela vai basicamente, uma nova classificação chamada de ISUP, vai de 1 a 5, sendo 1 um tumor menos agressivo e o 5 mais agressivo. Então, a gente utiliza uma dessas variáveis para classificar o risco. Além deles, também o PSA, né? A gente utiliza um PSA se for abaixo de 10 de baixo risco, de 10 a 20 de risco intermediário e acima de 20 o risco mais avançado. E também o número de fragmentos da biópsia. Normalmente tira-se 12 fragmentos da próstata. Quando é abaixo de 25% de acometimento dos fragmentos, é um de baixo risco. Quando é de 25% a 75% é de risco intermediário e quando é acima de 75% dos fragmentos acometidos é uma classificação de alto risco. Então essas três variáveis, a gente sempre utiliza aquela mais avançada para classificar. Ou seja, a gente pode classificar então a doença de baixo risco, de risco intermediário, de alto risco de progressão, que dessa maneira a gente muda totalmente a forma de tratar o câncer de próstata. Falamos um pouco sobre o câncer de próstata, como é o seu estadiamento, como é sua classificação de risco do câncer de próstata. Se você gostou do meu vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no meu canal e dê sugestões para os próximos temas de vídeo. Até o próximo!